Olá, aqui é o professor Márcio Miguel. Nesse vídeo vamos discutir o final da Primeira Guerra Mundial e os tratados econômicos. Pessoal, para que a gente possa entender o final da Primeira Guerra Mundial, começamos a discutir a saída da Rússia da guerra. Os russos perderam força em 1917 por causa da Revolução Russa, uma revolução socialista. No mês de dezembro, eles saíram do conflito e assinaram o Tratado de Brest-Litovsk. Isso aí permitiu à Alemanha conquistar diversos territórios. A Rússia ela vai sair da guerra, principalmente porque ela está com uma população extremamente pobre e o povo vai para a rua gritar paz, pão e terra, que é justamente essa imagem que você está olhando. Tem o nome ó, pão e paz, acaba sendo um dos lemas da Revolução Russa, que vai permitir implantar o socialismo. Outro tópico importante que nós temos para pensarmos o fim da Primeira Guerra Mundial é falarmos da entrada dos Estados Unidos nessa guerra. Galera, em 1917, as sociedades europeias já demonstravam esgotamento por causa da guerra. O bloqueio na entrada de alimentos e mercadorias gerou falta de itens necessários à vida cotidiana. É nesse contexto que a entrada dos Estados Unidos na guerra foi fundamental e decisiva. Ao longo dos 3 anos, o país se manteve neutro, apesar de ter relações comerciais com a Inglaterra e com a França, e durante esse período, eles forneciam roupas, alimentos, aviões, navios, remédios, armamentos. E toda essa situação, quando os Estados Unidos percebeu que a Alemanha poderia ter uma vantagem com a saída da Rússia, eles resolvem entrar na guerra e acaba utilizando como justificativa alguns ataques alemães. Pois então, em abril de 1917, os Estados Unidos mandaram um contingente de mais de 1 milhão de soldados e armamentos novos para a frente ocidental, entrando no fim do conflito com tropas que não haviam sofrido o desgaste de anos de combate nas trincheiras e uma guerra que se encontrava fora de seu território. A superioridade militar estadunidense era clara. Isso fez com que eles tivessem vantagens e tivesse do lado vencedor. Diante dessa situação, a gente começa a pensar os tratados de paz. Ora, os Estados Unidos vai propor o que nós chamamos de os 14 pontos de Wilson. Os Estados Unidos defendiam essa frase aí, galera: paz sem vencedores ou vencidos, que garantissem tornar o mundo seguro para a democracia. Os 14 pontos de Wilson trazia como temática acordos públicos negociados publicamente, liberdade dos mares, eliminação das barreiras econômicas entre as nações, restauração da independência da Bélgica, restituição da Alsácia-Lorena para a França e outras ações. O problema é que os países vencedores não queriam afrouxar ou essa ideia de uma paz sem vencedores ou vencidos. Os países europeus impuseram pesados tratados. Nós teremos todos esses tratados aí. Olha, em janeiro de 1919, os países da Tríplice Entente e seus aliados, eles se reuniram no Palácio de Versalhes, local onde foram tomadas as decisões diplomáticas do pós-guerras. Na conferência participaram 27 países vencedores e não participaram as nações vencidas. Nesse caso, apareceu uma série de tratados para complementar o de Versalhes. Vamos analisar um pouco cada um deles. Sobre o Tratado de Versalhes, ele é um tratado para a Alemanha. Isso permitiu 3 pontos importantes. O primeiro tópico, a gente pode dizer que é perda territorial. Ora, a Alemanha perdeu muito território, galera. A devolução da Alsácia-Lorena para a França, foi criada uma faixa para o acesso do porto da Polônia e perda de todas as colônias alemãs. Olha aí para o mapa, você vai ver a redução que ocorreu só no continente europeu. Outro fator que foi colocado no Tratado de Versalhes foi limitar o exército alemão. Seria fim da marinha e da aeronáutica
e limitação do exército alemão a 100 mil soldados. E o terceiro tópico do Tratado de Versalhes seria pagar pesadas indenizações. Para as outras nações, nós temos os seguintes acordos. Ora, para a Áustria, esse acordo ele foi extremamente pesado, porque ele acabou dividindo e esfacelando o Império Austríaco. Como você pode olhar no mapa, o Império Austríaco praticamente sumiu. Você teve aí o reconhecimento da independência da Iugoslávia, Hungria, Tchecoslováquia e Polônia, tá? Então, a Áustria passou a ser um pequeno estado europeu. Perdeu muita força para a gente. Outro tratado importante foi o aplicado à Bulgária. Observe aí, que as arestas da Bulgária ela foi perdida. Lembrando que a Bulgária fica na questão balcânica, um território extremamente polêmico, e a Bulgária acabou cedendo terras para a Grécia, a Romênia e a Iugoslávia. Outro tratado polêmico para a gente vai ser o aplicado à Hungria. Olha como a Hungria ela foi dividida. Observe então que os grandes impérios que existia ainda na Primeira Guerra Mundial, eles acabaram sendo esfacelados. E nós temos aqui o último tratado colocado para a gente, que vai ser o para a Turquia. Esse tratado ele vai impor à Turquia uma redução territorial gigante, que mais tarde a Turquia vai entrar em guerra com alguns países e vai recuperar esses territórios. Uma coisa que fica importante é que, para a Alemanha, ela sofreu 3 pontos importantes, e para as outras nações, eles tentaram reduzir ao máximo o território de cada um. Bom, diante dessa situação da guerra, os países vencedores tentaram também pensar uma possibilidade de evitar novas guerras, que foi a criação da Liga das Nações. Ora, o objetivo da Liga das Nações era trazer a paz. No entanto, pouco foi feito para pensar a paz, pois o interesse das nações vencedoras sempre estava em primeiro lugar. E aí a gente vai analisar nas próximas aulas a expansão territorial da Alemanha nazista, da Itália fascista, do Japão de Hirohito, e a Liga das Nações ela foi incapaz de frear esses projetos expansionistas. E aí nós temos os Estados Unidos, que queria os 14 pontos de Wilson, acabou não participando de uma série de coisas e acabou ficando fora da Liga das Nações. E nós temos agora a antiga Rússia, que nesse período passa a ser chamada de União Soviética, que foi excluída da Liga das Nações. Então, observe que o projeto de evitar novas guerras não teve grandes esforços dos países europeus. Pois então, as consequências da Primeira Guerra Mundial nós podemos elencar. Ora, o fim da hegemonia econômica e política da Europa e a ascensão dos Estados Unidos. O segundo tópico seria a decadência das potências europeias como consequência direto desse conflito. Em questões econômicas, ocorria uma destruição de 40% do potencial industrial e, falando da agricultura, caiu em média 30%. Além disso, nós temos uma grande desigualdade social, que vai aparecer uma pressão do proletariado europeu, que vai dar margem a surgir os países totalitários. E o terceiro tópico que a gente pode analisar é o surgimento de estados independentes. Nós teremos diversos estados independentes a partir daqui. Observe esse mapa aí. A Europa antes de 1914, você tem grandes impérios colocados dentro dele, e a Europa depois de 1918. Você pode observar que a Alemanha sofreu redução territorial, o país, o Império Austro-Hungria, o Austro-Húngaro, também acabou sendo esfacelado, um pouco da Bulgária, a Rússia, que vai se tornar a União Soviética, também teve uma redução territorial, a Estônia, Lituânia, todos aqueles países nórdicos também aparecem para a gente, e a Europa, ela vai mostrar um novo cenário geopolítico.